Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o cientista político Geraldo Thadeu. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Ricardo. Prazer estar mais uma vez aqui com você no programa. Para esse bate-papo sobre política, eu convidei também o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos. Geraldo Thadeu, mais uma vez o Brasil, a classe política, está debruçada na discussão da reforma política. De tempos em tempos, os políticos brasileiros se dedicam a esse exercício, mas pouco de concreto resulta desse esforço. Dessa vez, você acredita que alguma coisa mais real, mais palpável, possa sair dessa comissão especial formada pela Câmara dos Deputados para formular uma reforma política para o Brasil? Olha, Ricardo, nós já vimos muitas comissões especiais. Na última legislatura tivemos 2 comissões simultâneas, uma na Câmara, outra no Senado. Me lembra aquela peça de Shakespeare, muito barulho por nada, né? Faz-se muito barulho, colocam-se muitas propostas na mesa, mas há uma absoluta falta de consenso, seja entre os especialistas, né, os advogados eleitorais, por exemplo, especialistas em direito eleitoral, os cientistas políticos que estudam a matéria, seja também em todas as forças políticas. O que nós temos visto, eu tenho até um doutorando, um orientando meu que está fazendo um trabalho sobre isso, é que hoje, e a hipótese dele é a seguinte, nós temos um sistema de vetos cruzados. O governo hoje precisa dos partidos médios e pequenos nas votações, nós vimos recentemente na votação da medida provisória do ajuste fiscal, como o governo é dependente dos partidos médios e pequenos. Eles têm uma massa grande, são 28 partidos representados, e esses partidos seriam prejudicados numa eventual reforma política, tal como está sendo proposto, por exemplo, no caso do Distritão. Então, automaticamente, esses partidos vão vetar qualquer votação no sentido de prejudicá-los, né? Vamos tratar, então, desse tema. Distritão. Esse é o tema central da atual reforma política. O PMDB apoia o Distritão. Quem lançou essa ideia foi o vice-presidente Michel Temer, que é um defensor árduo da proposta. Tem o apoio também do PP, do senador Francisco Dornelles, atual vice-governador Francisco Dornelles. Tem apoio do presidente da Câmara, do deputado Eduardo Cunha. Ou seja, o PMDB, de certa forma, majoritariamente fecha com a proposta do Distritão. Os mais votados são eleitos. Em tese é isso, os mais votados de cada estado são eleitos. É como se o estado fosse um distrito. Qual é a sua análise sobre essa proposta, Geraldo? Há muitos colegas seus que fazem críticas contundentes a essa proposta, dizendo que ela vai beneficiar o status quo, que ela não vai impedir a renovação política, que ela vai dificultar o surgimento de novas lideranças. O que você acha? Olha, eu tendo a concordar com todos os meus colegas. Acho que o Distritão é uma proposta que acaba com os partidos políticos, né? Na prática, os partidos políticos deixam de existir como figuras importantes no processo eleitoral. Hoje, a representação proporcional exige que o candidato seja incluído numa determinada lista, que não é pré-ordenada, mas ela é ordenada pelo eleitor, e a possibilidade de se eleger é determinada pela posição dele na lista do partido. Então, embora os partidos sejam frágeis do ponto de vista estrutural, organizacional, eles são importantes para determinar a possibilidade de que o candidato venha a ser eleito. Com o Distritão, acaba completamente o partido. Qualquer candidato em qualquer partido vai poder ser eleito independente de pertencer ou não a uma lista. Outro problema do Distritão é a representação feminina. Hoje nós estamos numa cruzada para aumentar o percentual de mulheres nas câmaras, enfim, nas assembleias legislativas, que ainda é muito baixo, de 11% na Câmara Federal. Numa hipótese de um distritão, se a gente fizer um levantamento com base nos dados da última eleição, nós vamos ver que eu acredito que nenhuma mulher, ou muito poucas, teriam sido eleitas para a Câmara Federal. Então, o distritão é uma espécie de vale-tudo, onde ganha quem tiver mais votos. Para o eleitor parece muito simples,
mas para o sistema político, democrático, eu acho Você não que acha que traz tem uma mais... outra questão, que é a questão de impedir, digamos, o surgimento de algumas lideranças importantes, afinadas com um viés ideológico claro? Por exemplo, o PSOL. O PSOL teve a eleição do Jean Willis na eleição anterior, não nessa última, agora na outra, ele foi quase carregado, foi de carona com o Chico Alencar. Ele foi ali na carona do Chico. Mas ele tem uma afinidade ideológica e política com as ideias do PSOL. Portanto, se criou a possibilidade do surgimento de uma liderança afinada com o ideário de esquerda do PSOL. Quer dizer, coisas assim são impossíveis de surgir, porque só a liderança já consagrada, a liderança já com respaldo popular, com voto, é que poderá ter alguma chance de se eleger ou se reeleger. Talvez se você lançar um artista muito famoso, ele consiga se eleger por conta da popularidade. Mas uma liderança desconhecida, nova, vai ter muita dificuldade de furar esse bloqueio. Ô, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Uma manobra dessa, com as mulheres sendo excluídas e os partidos pequenos, você acha que tem chance? Ah, sim, eu não... Acrescentando Sim, não, essa proposição começando dele. então pela sua indagação, eu acho que não tem chance justamente porque ela vai prejudicar muitos setores e muitos partidos. O problema da reforma política não avançar, tem até um estudioso da Universidade Johns Hopkins que diz o seguinte: reforma política só sai em condições muito especiais, crises muito agudas, muito severas e que Na verdade, toda crise se recorre à reforma política. Sim, como uma saída da crise. Saída da Exatamente, crise. Na verdade, o Brasil, de certa maneira, voltou a discutir isso por conta da crise que se deu nos últimos meses e ao longo do próprio processo eleitoral. Né? Eu até fiz um debate com o jornalista Merval Pereira, no Globo, sobre essa questão. O risco que se corre é de uma espécie de reforma política de contrabando, porque não está na pauta, mas a crise política é de tal envergadura que pode acabar passando uma reforma política que não foi suficientemente discutida com a sociedade e, no caso do Distritão, viria a praticamente eliminar os partidos pequenos. Eles certamente percebem isso e, no momento da votação no Congresso, eles vão votar contra essa proposta. Isso é inevitável. Como dizem os americanos, né? Turkeys don't vote for Christmas. Quer dizer, os perus não votam pelo Natal, porque eles vão morrer no Natal, tá certo? Então, é evidente que eles não vão votar por uma proposta que vai prejudicá-los. Então, não tem, a meu ver, nenhuma chance de passar em condições normais. Mesmo com o apoio do Michel Temer, mesmo com o apoio do PMDB, mesmo com o apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, forçando pela sua aprovação. E com o apoio também do próprio presidente da comissão, que é o deputado Rodrigo Maia, do DEM, que apoia o Distritão. Pois é, o PMDB, com todo o poder que ele tem, ele representa 18% da Câmara, né? Então, a Câmara é muito fragmentada. Nós temos, como eu falei, 28 partidos representados. O caso do Jean Willis, que você falou, é muito emblemático. Ele foi eleito com 13 mil votos. E agora com 140. 140, mas a primeira eleição ele teve 13 mil, ele foi na carona do Chico Alencar, que teve 280 mil votos, e por isso puxou o Jean Willis. Então, nós temos, no caso do regime proporcional, da representação proporcional, a possibilidade de eleger representantes de setores minoritários, mas que são importantes do ponto de vista ideológico, político, Exatamente. da sua representatividade. Isso acaba com o Distritão. O Distritão acaba com essa representação Geraldo, ideológica. Deixa eu te colocar. A gente tem hoje um cenário bem confuso no Brasil. A eleição não acabou. A eleição prossegue, as pessoas estão radicais com relação à dona Dilma. Tem um cenário muito estranho. E você não vai conseguir consertar isso se não fizer uma negociação política. Quer dizer, o acordo que tem que ser feito é maior do que a reforma eleitoral, né? Você acha que existe hoje condições de fazer uma reforma bem mais ampla do Estado e das condições eleitorais? Olha, vejamos o seguinte, se a gente não consegue nem consenso sobre a fórmula eleitoral, né, não vamos conseguir consenso sobre temas mais complexos, como, por exemplo, a relação entre o Executivo e o Legislativo. 2 pontos importantes. A edição de medidas provisórias. É um ponto. Né? A questão do orçamento, ser impositivo ou autorizativo. A questão federalista, quer dizer, a distribuição das receitas tributárias entre os diferentes estados. Então, é muito mais complexo
tentar uma reforma mais ampla. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje com o cientista político Geraldo Tadeu.